relação com o autista, é importante definir começo, meio e fim de cada atividade. Essa questão da organização da estrutura é importante. Mostrar o que ele vai ter durante o dia. Isso gera uma segurança, a questão da previsibilidade, saber o que ele vai fazer. Então isso ajuda muito no trabalho pedagógico e na vida dessa criança. Ele acaba tendo muito menos episódios de frustração e muito menos momentos disruptivos, né? Que é aquela tal da birra, o chilique, né? Qualquer alteração nessa rotina para ele é muito complicada, né? A gente tem que negociar sempre e sempre negociar visualmente. Na nossa instituição, antes de sair com esse aluno, nós mostramos visualmente aonde nós iremos, né? Então nós vamos no supermercado, vai ter a foto do supermercado, o que nós vamos comprar nesse supermercado. Nós temos a lista visual ali do que nós vamos comprar, isso já gera uma segurança, diminui uma ansiedade, né? E problemas de comportamento. O Rafael, ele fica nervoso em ambientes mais cheios de gente, como um shopping center. Então o que a gente faz nessas sessões de terapia? A gente vai inclusive com ele até o shopping center, né? Para ele andar no meio dessas pessoas num dia de semana onde não tenha muita gente e ele se acostumar com essa situação. Existem os autistas que se assustam com barulho. Existem as crianças que apresentam o problema realmente biológico, que é a hipersensibilidade auditiva. Praticamente para sempre elas vão ter essa dificuldade em lidar com barulho, com determinados sons. Esse barulho pode incomodar tanto que chega a doer e ter que tapar os ouvidos. Numa situação de conflito, uma criança autista pode desde ficar apática e sair fora de campo, mas como ela pode se tornar uma criança de comportamento hiperativo, de querer conflituar, brigar. Algumas crianças que apresentam quadro de agressividade, daí a gente entra com a medicação. A prescrição de medicação não é para todos os casos. É em geral para aquelas crianças mais inquietas, cuja dificuldade de interação, de contato é mais difícil. Tem um efeito mais sintomatológico do que de tratamento. Realmente, a medicação serve para ajudar o tratamento comportamental. Como algumas crianças apresentam problemas neurológicos associados, elas acabam salivando muito, apresentando uma postura labial, por exemplo, caída, com a língua para fora, a respiração errada, não respirando pelo nariz, mas sim pela boca. Existe um trabalho que ele é feito com gelo, né, que já é comprovado, que ele contribui muito para enrijecer a musculatura da bochecha, de língua. A participação da família é fundamental no sucesso de qualquer tipo de tratamento. É interessante quando você traz o irmão para a terapia também, ou os pais, de forma com que você ajude o irmão a brincar, porque é muito difícil às vezes você brincar com uma criança com autismo porque ela brinca diferente ou ela não te dá tanta atenção. Os pais dessa criança também precisam ser orientados. É um cerco que acaba sendo feito e os pais também vão ter atuações no sentido de tirar essa criança dessa condição muito imatura para uma condição de mais desenvolvimento. Essa proximidade ajuda os pais a estar com a criança em casa, trabalhar com a criança em casa, não a fazer terapia, mas a conviver com essa criança. A partir do momento que você trabalha a autonomia de um filho, você melhora a qualidade de vida da mãe. Podemos ter crianças autistas que se desenvolvem, chegam à adolescência, à vida adulta e seguem como indivíduos bastante dependentes, que necessitam ser cuidados, que não têm autonomia para se mobilizar. Tem alguns casos que vão ter uma dependência para sempre, né, de um profissional, de um especialista. Se você fizer um trabalho com uma criança com comprometimento grande, sempre vai ter um desenvolvimento, sempre vai ter um crescimento, uma melhora, mas vai ser uma melhora menor do que um com autismo mais leve. Criança que já teve atraso no desenvolvimento da linguagem, mas tem um bom potencial cognitivo, se treinada, se tratada, vai ter um bom desenvolvimento social. Frequentam escola, sabem arrumar o seu material para ir à escola, se alfabetizaram, conseguem ler, têm interesses próprios, às vezes dirigidos para alguma coisa muito específica, têm habilidades e talentos, por exemplo, musicais. Existem alguns casos que
que frequentaram faculdade, que fizeram pós-graduação, alguns poucos casos que casaram, porque tem essa questão da relação é muito difícil. Os que se desenvolvem mais, apesar de terem traços de autismo, podem não ser autistas, mas portadores da síndrome de Asperger. O isolamento social, tem um apego grande à rotina, mas que não teve atraso no desenvolvimento da linguagem e não apresenta nenhum déficit cognitivo, não apresenta nenhum tipo de retardo mental. A origem do autismo é tema que ainda provoca bastante polêmica na comunidade médico-científica. Aqueles que defendem a origem genética do autismo não conseguiram mostrar com consistência que essa estrutura cerebral esteja alterada. Tem muita coisa que aconteceu nesses últimos anos na parte genética do autismo, né, que a gente acabou descobrindo que tem uma contribuição genética muito forte. Em meio às polêmicas, surge uma esperança de cura. A gente trabalhou com uma população de crianças autistas, uma população de crianças não afetadas, a gente derivou esses neurônios e começou a observar, né? E o que a gente notou foi que os neurônios autistas, eles tinham alterações morfométricas, ou seja, eles eram menores, eles tinham menos ramificações, né? E eles apresentavam também alterações funcionais. Então a gente teve a seguinte ideia: vamos tratar esses neurônios com algumas drogas, né? E drogas experimentais que a gente sabe que fazem bem para a fisiologia neuronal, né? Então a gente testou algumas drogas e, para nossa surpresa, a gente achou algumas que, depois de 2 semanas de tratamento, aqueles neurônios passaram a se comportar de forma indistinguível a um neurônio normal. Isso sugere 2 coisas. Primeiro, que esse protocolo pode ser usado por uma futura triagem de drogas. Agora a gente pode experimentar milhares de outras drogas mais eficientes, menos tóxicas, e aplicar isso em humanos. Outra coisa que sugere é que esse estado defeituoso desses neurônios não é uma coisa permanente, né? Como que a gente acreditava anteriormente, que uma vez ele formado de uma forma defeituosa, ele ficaria assim para sempre. Então isso abre aquela esperança de que, se a gente conseguiu consertar esses neurônios em cultura, a gente vai conseguir algum dia consertar o cérebro de uma criança. Para transformar o sonho em realidade é preciso tempo e dinheiro. E trabalhar com uma perspectiva mais realista, entre 5 e 10 anos. Isso vem de experiências da indústria farmacêutica que levam 5 a 10 anos de transferir uma droga que se acha num protocolo experimental em laboratório até testes clínicos em humanos. Então o processo normalmente leva esse período, né? E isso se houver o financiamento adequado. É um grande sonho que eu tenho, que é de trazer essa parte de pesquisa acoplada com tratamento e futuros ensaios clínicos para o Brasil, né? Então existem diversos, o que a gente chama de centros de excelência do estudo do espectro autista em diversos lugares do mundo, né? E não existe um desse no Brasil, né? E como o autismo é uma doença relativamente frequente, né? Tipo, afeta 1% das pessoas, se a gente não conseguir atrair um centro de excelência para o Brasil agora, a gente vai acabar ficando para trás. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site, acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde e aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!